Namastê. Continuando o nosso estudo, Paulo e os 12 Apóstolos, eu falei no vídeo, eu tentei desfazer no vídeo anterior algumas das dúvidas que são frequentes. Se Paulo traiu Jesus, da onde veio essa ideia, se Paulo é mais importante que os 12, por que o nome dos 12 está nos fundamentos da Nova Jerusalém. Discorri um pouco sobre isso e agora eu pretendo falar dentro da Bíblia quem é Paulo, o que Paulo diz de si mesmo, que é a única fonte que a gente tem, nós não temos fontes outras, né? E também vou, ao final, tentar falar um pouco sobre por que o Evangelho de Pedro, dado a Pedro, por Cristo, prevaleceu, predominou durante 2000 anos, ok? Então, eu quero começar lendo com vocês Gálatas capítulo 2. Como foi o encontro de Paulo com os apóstolos e o que Paulo disse deles, como Paulo se referiu a eles, é muito importante. Gálatas 2, versículo 2. Paulo estava ouvindo tanto que ele era um cara, que ele estava mentindo, que ele não sabia nada do evangelho, que até ele começou a pensar, porra, mas será que essa revelação não é nóia minha? Né? Será que eu não estou doido? Porque eu ouvi, mas será que eu ouvi mesmo? Né? Isso acontece. Aí Paulo falou o seguinte, 2. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhes, em forma reservada aos notáveis, o evangelho que proclama entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. O que Paulo fez? Ele recebeu uma revelação, dizendo, vai a Jerusalém, sobe a Jerusalém, e se reúna com, guarda essa palavra, os notáveis. Em algumas traduções, os proeminentes, os mais excelentes. Se reúna com eles e exponha apenas para eles o evangelho que você prega. Aí Paulo, é melhor para eu não correr em vão, porque se eu tiver errado eles vão me corrigir, né? Essa foi a atitude inicial de Paulo. E depois, no versículo 6 de Gálatas 2, Paulo diz assim, e por parte dos que eram tidos por notáveis, grava essa palavra, os notáveis, o que na realidade eles fossem não me interessa, Deus não faz acepção de pessoas, de qualquer forma os notáveis nada me acrescentaram. Então Paulo diz que expôs o evangelho, ele foi com Tito, que era discípulo dele, ele expôs o evangelho para eles e eles não tiveram nada a acrescentar. E aí mais adiante, Paulo vai fazer uma menção aos dois evangelhos, ele vai falar do evangelho da circuncisão e do da incircuncisão, mas eu falo disso já já. E vai dizer que a única coisa que os apóstolos pediram para ele foi que ele zelasse pelos pobres, que ele se esforçou muito a fazer. Igual todos os pastores fazem hoje, né? Zelando pelos pobres. Daqui a pouco eu volto para Gálatas 2. Eu quero que você me acompanhe agora em 2 Coríntios capítulo 11. Olha só, a maioria das cartas que Paulo escreveu, eles são, exceto Efésios, né, e outras, mas principalmente as cartas aos Coríntios, são cartas-resposta. Então a gente não tem as perguntas, a gente não sabe o que eles perguntaram para Paulo. Mas a gente pode supor que o que estava acontecendo. E as cartas que Paulo escreveu aos Coríntios diziam respeito a certos caras que haviam chegado nessas comunidades que Paulo fundou e que estavam falando um monte de bosta. Estavam falando bosta com relação à doutrina e estavam falando bosta com relação a Paulo. Que ele era um cara muito rude, tipo falava bosta, igual eu falei agora, né? Ele era um cara muito rude, que ele era pesado com as palavras, e que chegaram a dizer assim, não, porque por carta ele é um cara, nossa, ele é um pica, mas quando ele aparece aqui ele tem uma presença desprezível. Nossa, pensando, né? Nossa, pensava que Paulo era um gigante, né? Que tinha uma tatuagem no meio da cara, e de repente chega um tiozinho careca, né? Diz a tradição que Paulo era calvo, né? E Paulo responde, e entre essas respostas ele também responde questões concernentes da comunidade, né? Quem que devia ser excluído, quem que devia ficar, né? Se era lícito comer a comida sacrificada aos ídolos, se quem podia transar com quem, né? Como que era o casamento, quando casava, quando que não casava, enfim. Sobre a ressurreição, as epístolas aos Coríntios têm essa pegada. A da Galácia
tem a mesma pegada, só que eles não enviaram perguntas para Paulo. Paulo está falando para eles tomarem cuidado com os cristãos judaizantes. Presta atenção nisso. Paulo escreveu Gálatas, que a gente leu agora há pouco, para dizer para os crentes da Galácia que eles estavam sendo enganados, levados a se circuncidar, a guardar o sábado, a guardar a lei. E no capítulo 2, como você viu comigo, Paulo começa falando dos 12. Qual a importância disso? A gente vai ver aqui, 2 Coríntios capítulo 11. Porque em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo já começa falando, olha, toma cuidado, para vocês não serem desviados, para que vocês não sejam corrompidos, né? Que eu tenho medo que vocês sejam desviados do evangelho, da simplicidade do evangelho. Você já sabe que Paulo está falando, toma cuidado com quem está conversando aí com vocês. E aí ele diz, 2 Coríntios 11, olha só o que ele diz, 11:4. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Jesus, diferente daquele que vos proclamamos. Ele está falando isso porque ele pregou para eles primeiro. Ele fundou. E ele disse que alguém pregou um Jesus diferente do Jesus que ele havia anunciado. Lembrando, os evangelhos e as epístolas dos outros apóstolos, todos, sem exceção, foram escritos depois de Paulo haver escrito suas epístolas. Paulo é o primeiro autor do Novo Testamento. Então nós podemos dizer que a tradição escrita do Novo Testamento, ela começa em Paulo. Um outro Jesus. Ou se acolheis um espírito diverso do que recebestes, ou um evangelho diverso, ou seja, diferente, daquele que abraçastes, vós o suportais de bom grado. Então Paulo está dizendo, ó, vocês estão aceitando pessoas que estão pregando um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito. Põe o dedinho aí em 2 Coríntios 11, volta lá para Gálatas, para observar uma coisa junto comigo. Eu disse que Paulo menciona, ali em Gálatas 2 mesmo, olha só o que ele diz. Continuando a leitura, eu tinha lido até o 6, vamos ler o 7. Pelo contrário, ele disse que eles não acrescentaram nada a ele, né? Vendo que a mim fora confiado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou em Pedro para a missão dos incircuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. Então Paulo diz que Pedro recebeu uma missão, o evangelho da circuncisão. Paulo está fazendo uma referência a Mateus capítulo 16, onde Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Pedro ali é nomeado sim o príncipe dos apóstolos, a pedra fundamental da igreja. Ele é. Depois isso é confirmado no final do evangelho de João, quando Jesus aparece para Pedro e apenas para Pedro ele diz, tu me amas mais do que este, então apacenta as minhas ovelhas. Os evangélicos não gostam, distorcem o texto, inventam a história do Petra, do Petrus, e eu vou gravar um vídeo para falar disso, mas a Pedro foi confiado, sim, o governo da igreja, o evangelho da circuncisão, que significa o evangelho misturado com a lei, o evangelho que inclui as promessas feitas aos judeus, o evangelho que se coloca como continuidade das palavras dos profetas. E pregado principalmente aos judeus, né? Mas é um outro evangelho. Paulo diz que o evangelho da circuncisão foi dado a Pedro. Só que aqui Paulo está contando a história, né? Paulo está contando o que está acontecendo. Que os apóstolos, quer dizer, os próprios apóstolos devem ter dito isso. Ah, olha, a Pedro recebeu o evangelho da circuncisão, você o da incircuncisão. Paulo ainda diz assim, eles viram a graça que a mim havia sido confiada. Tanto que essa palavra graça, ela aparece nos escritos de Paulo, uma vez numa carta a Pedro, mas daqui a pouco eu falo sobre essa carta. Mas como Paulo começa a carta aos Gálatas? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo, Paulo diz que recebeu ele a graça, e passeis a outro evangelho. Se Pedro recebeu o evangelho da circuncisão, e Paulo está dizendo que eles estão saindo da graça
que foi dada a Paulo, para outro evangelho, é óbvio, pela prática deles, eles estavam se circuncidando, eles estavam guardando a lei, que este outro evangelho era o evangelho de Pedro. Aí Paulo diz, não que haja outro, quer dizer, aqui ele já diz que na verdade só existe um evangelho. Mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. E aí Paulo diz aquela famosa frase, se um mesmo anjo pregar outro evangelho, que ele seja maldito. Por que Paulo está dizendo isso? Mas nem que fosse um anjo. Porque as pessoas que estão pregando na Galácia são pessoas importantes. Então aqui nós achamos outro evangelho. E o outro Jesus? Romanos capítulo 7. A famigerada carta aos Romanos. Capítulo 7. Deixa eu encontrar aqui. Romanos 7. Veja só. Paulo usa uma alegoria para falar sobre o fim da lei, né? E aí Paulo justamente se refere à lei fazendo uma alegoria de um homem casado, uma mulher casada. Ele diz que uma mulher que está casada, na lei dos judeus, tá? Ela está presa ao marido enquanto ele vive. Mas morrendo o marido, ela está livre da lei, que a obriga a estar com o marido, e ela pode novamente se casar. Agora, por que Paulo usa essa alegoria é que é extraordinário. Veja só. Romanos 7, versículo 4. De modo análogo, ou seja, ele está usando uma analogia, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fostes mortos para a lei. Pelo corpo de Cristo, mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou de entre os mortos a fim de produzirmos frutos para Deus. O que Paulo está dizendo? Cristo na carne era um. Cristo ressuscitado é outro. Nós morremos, os judeus morreram para a lei, para pertencer a outro. Então quando Paulo diz aos crentes de Corinto que eles estão seguindo outro Jesus, significa que eles estão seguindo Jesus de Nazaré. Esse é o outro Jesus, que é diferente do Jesus que Paulo anunciou. Porque Paulo anunciou um Jesus vindouro. Um Jesus que estava por vir ainda. E muito mais do que isso, que eu já explico para você. Então você encontrou aqui o outro evangelho, você encontrou o outro Jesus. Você fala, não, mas Jesus de Nazaré, entenda uma coisa. Eu vou falar disso no próximo vídeo, mas o corpo de Jesus precisava ser destruído porque a Epístola aos Hebreus explica que a lei era sombra dos bens vindouros, mas o corpo era de Cristo. Então o que significa? A luz batendo sobre o corpo de Cristo projetava uma sombra, e essa sombra era a lei. Quando o corpo de Cristo morre, a lei também desaparece. Inclusive eu recebi uma pergunta dessa, eu aproveito e não é uma dúvida frequente, mas eu sei que tem muita gente que pensa assim. Ah, não, se o Antigo Testamento é sombra, como é que eu separo o meu corpo da sombra? Bom, a lei não é minha sombra, nem sua sombra. A lei é a sombra do corpo de Cristo, que foi morto para que ficássemos livres da lei. Os judeus, porque você não é judeu, nunca nasceu, nunca esteve debaixo da lei. E se é judeu, você não está mais debaixo da lei, porque Cristo já aniquilou com a lei. Paulo diz, é outro. Se vocês receberem outro, vocês vão sofrer. Voltando para Coríntios 11. Versículo 5 de 2 Coríntios 11. Todavia, julgo não ser inferior em coisa alguma a esses eminentes apóstolos. Eminentes quer dizer que tem grande destaque. Lembra que ele chamou em Gálatas os apóstolos de notáveis? Francamente, existiram outros apóstolos na igreja primitiva além dos 12? Não. Ah, mas tinha uns caras que andaram com Paulo que receberam o título de apóstolo, mas não eram apóstolos eminentes. Ele está falando de apóstolos eminentes, não outros apóstolos. Apóstolos importantes, notáveis. Paulo se contrasta com eles, então você já sabe que quem está queimando o filme de Paulo em Corinto, quem está queimando o filme de Paulo em Gálatas, são
Os apóstolos, os 12. Aí, para que você, se você ainda tem alguma dúvida quanto a isso, veja só o que Paulo fala no versículo 12. O que faço, continuarei a fazê-lo, a fim de gerar todo o pretexto àqueles que procuram algum motivo, né, para se gloriarem dos mesmos títulos que nós. Esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores, disfarçados de apóstolos de Cristo. Aí você fala assim, nossa, agora você pegou pesado, mestre. Porque Paulo falou um negócio pesado. Já vou explicar por que ele pensava assim. Não é bem assim também. E não é de estranhar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Por conseguinte, não é surpreendente que seus ministros também se disfarcem de servidores da justiça. Então, uma parte aqui que não tem tanto a ver com o tema. Satanás se disfarça de anjo de luz. Cabelinho arrumado, gravata no pescoço, Bíblia, desodorante. Satanás não aparece com chifre, nem vestido de preto, nem cabeludo, ok? Então, presta atenção. Ele se veste nas imagens do bem. Ele faz as associações, ele aparece como um homem de respeito. Ele aparece como um homem que preserva os bons costumes, que fala manso, né? Que tem aquela conversinha mansa, que fala do ágape, do amor, né? Ele fala ele ensina você de repente no YouTube a orar a palavra, né? Num lugarzinho bem calmo, onde eu faço as minhas reflexões, os meus devocionais, e daqui a pouco eu levanto falsa acusação contra pessoas, acusações pesadas, para não ter problema com dinheiro. É Satanás. Os apóstolos dele se disfarçam da mesma maneira que ele, como anjo de luz. Então, voltando aqui, a descrição final de Paulo sobre esses caras. Versículo 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Como insensato, digo, muito mais eu. Aí ele descreve o porquê disso. Francamente, pregando o evangelho da circuncisão, notáveis, hebreus israelitas. Quem podem ser? Quem são esses homens? Quem são esses homens que tinham, inclusive, força para colocar o testemunho de Paulo em descrédito? No final do episódio em Gálatas, termina, né, Paulo dizendo, eu vou cuidar dos pobres. Aí diz que ele deu a destra aos apóstolos em comunhão, em aliança. E eu disse, eu vou para os gentios, vocês para os judeus. Aliás, os apóstolos que disseram isso. A gente prega aqui para os judeus, desse jeito. Você prega para os gentios com a revelação que você recebeu. Logo depois vem os da parte de Tiago. Por isso que Tiago escreveu a sua epístola, que é uma epístola de refutação à epístola de Paulo aos Romanos. Tanto que ele utiliza-se do mesmo exemplo que Paulo utilizou em Romanos 4, ele inverte esse exemplo, usando Abraão, em Tiago capítulo 2. O que eles estavam fazendo lá? Paulo diz que repreendeu a Pedro na cara, porque ele se havia tornado repreensível. Usa palavras duras com Pedro, eu vou ler só um pedacinho dela para você ver o peso das palavras de Paulo. Gálatas 2,14. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos, se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, por que força os gentios a viverem como judeus? Imagina o que Paulo diria se visse hoje. Pessoas guardando o sábado, não comendo carne de porco, com talite no ombro, quipar na cabeça, tocando chofar, né? Pessoas que não têm absolutamente nada a ver com Israel. Pois bem, por que isso aconteceu? Por que o evangelho de Pedro predominou? Por que o evangelho de Pedro se destacou? Os dois evangelhos, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber Paulo sentindo uma necessidade espiritual de ir a Jerusalém e de lá para Roma. O que é que você vê
no livro de Atos. O centro da igreja mudando de Jerusalém para Roma. Em Roma, os dois fundamentos se alojaram. Os dois fundamentos foram postos. Realmente, Roma tornou-se o coração da igreja por algum tempo. Nesses 2000 anos, a era eucarística, Roma foi o coração da igreja. É por isso, só que o espírito continuou seguindo, continuou avançando, indo numa outra direção. Isso eu falo mais adiante. Eu vou mostrar aqui para vocês esse livro, da coleção da editora Paulus, Patrística contra as Heresias, de Irineu de Leão, que é um dos clássicos da literatura patrística, dos pais da igreja. Veja o que Irineu de Leão fala sobre os dois fundamentos, na página 249. É o livro 3.32. Irineu está falando sobre a verdadeira tradição, que é o contrário do que se criou posteriormente na Reforma Protestante, o sola Scriptura, que não é sola Scriptura em lugar nenhum, né, porque é sola Scriptura, mas tem um cremus que. Sola Scriptura mais os livros do teólogo tal. Sola Scriptura mais o catecismo de Westminster, os canones de Dort e toda essa coisa, né? Na verdade, a própria Bíblia é tradição escrita. Depende da tradição, foi primeiro oral, né? Ponto 3.2. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Refutaremos todos os que de alguma forma, e blá blá blá, e ele vai dizer que por essa tradição ele vai refutar. E qual é o centro da igreja de Roma para Irineu? Pedro e Paulo. E de fato, os dois fundamentos dos dois evangelhos estavam depositados ali. Um fundamento vai sobressair-se ao outro. O de Pedro vai sobressair-se ao de Paulo. Por quê? Esta era a vibração da era passada, do éon passado. Por isso que na entrada do novo éon, muitos pensam que ele deve ser um éon anticristão, uma era anticristã, mas não é. Paulo, enquanto prega, ele mesmo diz que seu evangelho será compreendido no futuro. Quando em 1 Coríntios Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, que não era lícito ao homem compreender, ele atribui esse evangelho que ele recebeu a Cristo. Ele será o evangelho pelo qual Cristo será identificado na última era. Paulo aparece como modelo da própria manifestação de Cristo. Vou explicar. Em Atos 9, Paulo está perseguindo a igreja. E ele vê a luz de Cristo e Cristo diz a ele. Paulo pergunta quem é você e ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus. Ele estava perseguindo a igreja. Que é o que muita gente não entende. Essa doutrina ela é inexistente entre os protestantes. A igreja é Cristo. Paulo diz isso aos Coríntios. Ele diz, assim como o corpo é formado de muitos membros, também é Cristo. A igreja é continuação histórica de Cristo. É óbvio, Cristo está na igreja de modo oculto. Ele está de modo oculto na unidade, ele está de modo oculto na Eucaristia durante toda a era passada. Ele está de modo oculto no sacerdote. E aí entra Pedro. O caráter de Pedro não importa. Ele foi escolhido por Jesus para ser o fundamento da igreja nesses 2000 anos. A graça e o poder que Pedro teve foi de Cristo nele. Mas esse é o período de Jesus oculto, escondido por entre véus. Esta era é a era em que Jesus revela-se, é a parousia de Cristo. E ele se revela como? Da mesma maneira como ele se revelou em Paulo.
Quando Jesus aparece para Paulo e descreve para ele, ó, perseguir a igreja é perseguir a mim, Paulo fica cego. E aí Jesus chama um cara chamado Ananias e fala, vai orar por Paulo para que ele volte a ver e seja cheio do Espírito. E é assim que você recebe o Espírito. Entendeu? Alguém tem que estar pregando para você ou te impor as mãos. Alguém que tenha o Espírito. Não é reunião de busca do Espírito. Você fica enrolando a língua, olhando para o teto a noite inteira e recebe o Espírito. Isso é coisa de gente louca. Isso é para tratar no médico isso. Isso não é receber o Espírito. Isso é a aberração pentecostal que a Igreja Católica absorveu na renovação carismática. Não existe isso, ok? Todos os episódios da descida do Espírito no Novo Testamento, um único que não teve intervenção humana, foi direto de Cristo, foi em Atos 2. Daí para frente, os apóstolos sempre foram mediadores da descida do Espírito Santo. Então Ananias, que não é ninguém, vai impor as mãos sobre Paulo e Paulo será cheio do Espírito Santo. Paulo vai começar a pregar. Só que o que vai acontecer com Paulo? Paulo vai receber uma revelação diferente. Por que isso vai acontecer com Paulo? Gálatas 1,15. Paulo diz assim, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. O que é isso? Paulo foi unido ao corpo, unido à igreja. Na igreja, Cristo está oculto. Ele conduz a igreja. Não é o padre que perdoa pecado, é Cristo por meio do padre. Por isso independe de quem o padre é, não é um poder dele, não é um dom dele. Por isso que agora há pouco eu disse que certo rapaz aí não era mais padre. Ele se desligou do corpo. Ele não pode deter o poder do sacerdócio se não for do corpo de Cristo. Paulo se tornou parte do corpo. E aí ele diz, revelou-se o Filho em mim. Deus revelou o Filho em mim. Para que eu o evangelizasse, Paulo diz. Em Efésios 4, versículo 20, até o 25, Paulo está falando com os cristãos de Éfeso e diz para eles assim, vocês não aprenderam assim a Cristo. Não de Cristo, não sobre Cristo, a Cristo. João capítulo 1 diz que Cristo é o Logos, a mente divina, os pensamentos de Deus. Em Apocalipse 19, quando aparece o cavaleiro no cavalo branco, é dito que ele é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é um discurso, não são sons, não são textos escritos, é um ser, é uma pessoa. Esta pessoa, esta mensagem, o som da sétima trombeta, que provocará a ressurreição nos últimos tempos, manifestou-se em Paulo. E quando se manifestou em Paulo, o que aconteceu com Paulo? Ele foi perseguido. Suas igrejas foram corrompidas. Paulo diz no final da Epístola aos Timóteo, todos me abandonaram amando a presente era. Veja só, Paulo, por que Paulo tem uma visão tão negativa dos apóstolos? Porque Paulo está situado num outro tempo. Quando ele olha para aquela era, ele olha de maneira negativa. Os apóstolos não eram tão filhos de uma puta assim. Mas Paulo os vê assim, porque ele está numa outra era. E eles que estão no seu tempo, sua era, seu século, também olham para Paulo de modo negativo. Eles o perseguem, se voltam contra ele. Inclusive o livro de Atos termina com Tiago meio que armando uma cilada para Paulo. Disso eu falo numa outra ocasião. Paulo é escolhido e ele diz para Timóteo, para ser o primeiro. Quer dizer, Paulo é o modelo da parousia de Cristo. Cristo aparecendo no corpo da igreja. Cristo sendo revelado na igreja. Revelado por meio da palavra que ele pregará, que é o evangelho de Paulo. Será perseguido, será enfrentado, mas estará num outro tempo. Por isso que Paulo disse, eu não me defendo se eu estou certo ou se eu estou errado. Ele me justificará no final dos tempos. Paulo foi escolhido para ser parousia. Paulo era Cristo manifestado. Paulo era o Consolador manifestado. Na doutrina protestante é impossível, porque Paulo e Cristo eram quase contemporâneos. Mas dentro da doutrina cristã, do corpo de Cristo, é perfeitamente compreensível. O fundamento de Paulo foi abafado em detrimento do fundamento de Pedro, porque aquela era a idade e a era.
Mas agora, a igreja está sendo transformada para ser de fato a igreja católica, que envolve todos os povos. Ela será a unidade total dos muçulmanos. Ela será a Sangha de Shakyamuni, de Krishna. Ela será a igreja de Cristo. Nichiren Daishonin, o Buda renascido no Japão, dizia que sua doutrina visava unir os discípulos em mente e mantê-los diferentes em corpos. É a mesma descrição da unidade cristã. Paulo disse isso muitas vezes, que vocês sejam todos de um mesmo parecer, que vocês falem todos a mesma coisa, que vocês tenham a mente de Cristo. Ele diz, a mente de Cristo já foi dada a vocês. Este evangelho é o evangelho destes tempos. Esta é a trombeta que chama os homens para a ressurreição. Importante lembrar também, em 1 Coríntios 15, Paulo, muito antes de Crowley, chamou o homem de estrela, os ressuscitados de estrelas, como o livro da lei fala. Então, eu já falei pra caramba, espero ter conseguido sanar essas questões. Caso você ainda tenha alguma dúvida, me escreva. Não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações. E fique de olho porque em breve começa a nossa nova série, Atendendo a Pedidos. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e namastê. Ah, esqueci, né? Esqueci de falar sobre as epístolas de Pedro. Tem um códice chamado Códice Claromontano. Ele está na Biblioteca da França. O códice ele tem uma descrição dos livros, tem as epístolas de Paulo e de Hebreus, mas faltam algumas. O interessante é que nesse códice, as duas epístolas de Pedro estão lá como epístolas de Paulo a Pedro. O que é muito interessante porque a maioria dos teólogos já observou que a linguagem da epístola é muitíssimo parecida com as epístolas de Paulo. Provavelmente não é só Pedro emulando o evangelho da graça que Paulo pregou para ele. Provavelmente essas epístolas foram escritas de Paulo a Pedro e editadas, como muitos teólogos também já perceberam, pelas mãos de algum pedrete da vida, né? Um fãzinho de Pedro. Ok? Desculpa aí por essa, mas lembrei a tempo. Namastê.